E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Pois é, né? O primeiro-ministro renunciou, né? O Abe. E no vídeo passado que eu tinha gravado, né? Soltaram na mídia que ele ia renunciar, que ele ia sair fora, mas não falaram o motivo. Ele próprio falou o motivo, tá? Ele tem colite ulcerativa, né? Então, vamos ver o que é a colite ulcerativa, tá? A colite ulcerativa é uma doença intestinal inflamatória crônica em que o intestino grosso, tá, o cólon, fica inflamado e ulcerado com perfumação ou erosão, causando exacerbações, ataques ou crises de diarreia com sangue, cólicas abdominais e febre, né? O risco a longo prazo é de ter, né, câncer de cólon é maior em comparação com pessoas que não têm colite ulcerativa. Então você vê que o caso dele não é fácil, né? O caso do Abe é um caso assim meio que, como é que se fala, crônico. Ele já tem isso pela entrevista que ele deu, né? Pela coletiva de imprensa que ele deu há muito tempo, né? Só que antes do coronavírus ele estava tratando, estava sossegado, né? Aí chegou a época do coronavírus, deu pau no coronavírus, pau nas Olimpíadas, pau e tudo, o cara não conseguiu se cuidar direito, né? Veio aquele monte de transtornos, preocupações, o cara não dormia direito e etc, né? Então atacou, chegou uma hora que ou é o poder ou é a saúde dele, né? Ele colocou a xeque ali, então foi assim, entre minha saúde e o dinheiro, como é que fala assim, vou ficar com a minha saúde. E agora, o que vai dar no Japão? Né? O Abe agora, por enquanto, tá? Ele vai ficar até aparecer o próximo primeiro-ministro. Foi o que foi dito, né? Que ele falou. Ele vai ficar ali até aparecer o próximo primeiro-ministro. Então os partidos políticos agora vão correr, né? Para, como é que se diz? Fazer novas eleições para colocar para decidir quem que vai ser o primeiro-ministro. O Abe já tinha decidido desde segunda-feira, só que ele, ó, como é que se fala assim, seguro morreu de velho, ele ficou quietinho, né? Só que chegou hoje, ele soltou. Então ele falou que ele está doente, né? Que ele tem que prezar pela vida dele também, e etc, etc, etc. O que vai dar do Japão daqui para frente? Só Deus sabe. Por quê? No parlamento, né, tem muito ultraconservador. Como é que fala assim? Aquele japonês raiz mesmo assim, né? Então, o que influencia nisso aí? Tudo. Principalmente na política migratória. Vai proteger mais os japoneses, né, e os estrangeiros, só Deus sabe. Eu falo isso porque, para quem vem acompanhando a política no Japão, você vê que antes do Abe, tá, ele tinha o Koizumi. O Koizumi, ele não foi muito aberto assim à política migratória, tá? Por exemplo, né? Então, eles viu que o Japão estava precisando de pessoas, eles tentaram dar um jeito de manter japoneses e descendentes mais assim, né? Você vê que era um cara mais conservador, tanto que você pode ver pela política assim de 1990 que eram mais descendentes que poderiam vir trabalhar, e aqueles que não eram descendentes tinha que ter uma série de pré-requisitos assim muito, como é que se fala assim, exorbitantes, né? Como é que se fala assim, muito bons para poder vir trabalhar no Japão. E nesse meio tempo, né, o Koizumi começou a ser, como é que se fala assim, massacrado, não deu muito, não aguentou muito por causa da parte econômica. Por quê? O Koizumi, ele era meio radicalzão, né? E nessa brincadeira toda, assim, dependendo da treta, igual que acontecia com a China, dependendo de alguma coisa assim, ele tesourava, não era flexível igual o Abe, né? O Abe foi muito flexível comparado a outros primeiros ministros que o Japão teve. E nessa brincadeira toda, o Abe abriu portas. Você vê que no governo Abe ele conseguiu colocar o sistema de vistos de especialidades específicas, né? H1, H2, que
dá chance ao estrangeiro, né, que não é descendente de vir trabalhar no Japão. A parte de intercâmbio também foi muito flexibilizada no governo Abe, coisa que não era antigamente, né? Porque antigamente a parte de intercâmbio, estudos assim em geral, era mais voltada assim para os descendentes também. Tipo assim, descendentes de Okinawa, né? Tem tal época para fazer inscrição, para conseguir bolsas de estudo, esse tipo de coisa. Agora não. Tanto que o Enem desse ano, os pontos do Enem, né, vão ser usados para conseguir bolsas de estudo no Japão. Fica atento para quem tiver interesse de vir, né, para o Japão com bolsas de estudos e com certas despesas pagas pelo governo japonês. O Enem vai ser disponível, o ponto do Enem vai ser disponibilizado por causa do coronavírus esse ano. Então tem uma série de fatores que no governo Abe flexibilizou muito, mas muito mesmo. Eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar, vai falar que o Abe não fez isso, o Abe é aquilo. Eu estou pontuando os pontos que eu achei, como é que fala assim, legais no governo Abe. Vai falar que o cara não fez coisa boa pro Japão? Fez, o cara fez muita coisa, ele flexibilizou muito, muita entrada de muitos estrangeiros aqui no Japão hoje se deve a ele, muito a ele, tá? Muitos estrangeiros estão tendo oportunidade aqui no Japão por causa dele, não foram por causa de outros governos, foram por causa do governo dele. Então a gente tem que pontuar coisas legais também. O Abe fez coisa errada? Fez também. Né? Teve umas coisas assim meio que de nepotismo também ali, como é que se fala assim, mas a galera sempre dá aquela camuflada, acontece, política, né? Igual esse negócio do o Abenomasco. O Abenomasco, ele foi um tiro no pé também, porque ele tentou dar máscaras para todo mundo, mas saiu um valor muito exorbitante e as máscaras chegaram só depois que havia máscaras no mercado. Porque antes estava faltando máscara por causa do coronavírus, né? Porque a galera comprou de quilo, máscara, esse tipo de coisa, não estavam dando conta de fabricar. Aí subiu muito o preço, o Abe, não, vou dar máscara. Aí saiu uns valores meio exorbitantes aí e foi um tiro no pé dele. Ele tentou dar mais máscara, a galera falou, não, não vai dar não, né? Aí tesourou ele. Mas uma coisa legal que ele fez também foi aquele Abenomics. O Abenomics é o acrônimo de Abe com economia, né? Economics, né? Então ficou Abenomics. O Japão também tirava muito sarro desses acrônimos, dessas coisas que eles faziam assim, mas ele tentou levantar a inflação no Japão para tentar, como é que se fala assim, tirar o Japão do vermelho, impulsionar o, como é que se fala, a política econômica. Você pode ver que quando estava tendo desde o ano passado a guerra dos Estados Unidos com a China, né, desde mais ou menos setembro do ano passado, que começou essa guerra comercial Estados Unidos-China, o Abe não se intrometeu, ele ficou em cima do muro. Por quê? Dependendo do que ele falasse, ia afetar a economia ou para a direita ou para a esquerda. E aí, que ele não queria para o Japão, ele queria que o Japão continuasse crescendo. Então ele engoliu muito sapo, né? Porque o Trump cobrava dele apoio, ajuda. Isso já foi falado já. Mas ele não, ele se manteve ali, né, meio que imparcial no meio da guerra dos dois ali. Você vê que tanto que os Estados Unidos agora, né, ele está atacando os institutos Confúcio, né? Os institutos Confúcio, o que são? São institutos, né, como é que se fala assim, que fazem parcerias com as universidades para ensinar, né, no caso assim, a história da China, esse tipo de coisa. Só que aí o Trump já está falando que eles estão pregando coisa de Pequim ali dentro, que não sei o que, divulgando, então não quer mais. Então tá um pé de guerra danado nos Estados Unidos, mais essa agora, né? E o bicho tá pegando, tá? O Abe vai fazer falta? Meu, entre aspas, vai. Principalmente para nós estrangeiros. Eu sei que tem muito estrangeiro que vai me criticar por falar isso, mas, como é que se fala? Ele flexibilizou muito a parte de vistos do que era antigamente, muito mais enrijecido, isso é claro. Deu uma piorada agora no final com a elegibilidade? Meu, claro que deu, mas o Japão precisa de grana, então cada documento emitido que o Japão soltar é grana para o Japão. Então, como é que se fala assim? Ele está defendendo o lado dele também, do país dele, isso é óbvio.
Mas vai piorar muito a parte, dependendo para alguns descendentes, sim, porque dependendo do descendente, que se não tiver... Porque antigamente era assim, tá? A política do elegibilidade. Algum parente tinha que ir lá na repartição pública fazer o pedido, não poderia ser qualquer um. Parece que agora, entre aspas, procurador pode ir, né, pela mudança de lei que está tendo, pode ir tirar essa elegibilidade. Tá, precisa, as leis deles eles estão mexendo e vamos ver se vai realmente ficar desse jeito ou se vai realmente, ou só o familiar vai poder ir. Se só o familiar poder ir, isso vai prejudicar muita gente, né? Porque tem sanseis que já estão no Brasil que não tem contato com os japoneses daqui. E aí, como é que consegue, né, tirar a elegibilidade? Não consegue. Então, por um lado melhora, por outro lado piora, né? Mas vai fazer o quê? A balança, tem que ter um contrapeso também do negócio. Mas o AB vai fazer falta? No meu ponto de vista, vai. O cara se esforçou pra caramba, se esforçou. Tentou, né, bastante. Dá certo medo do próximo primeiro-ministro que entrar? Dependendo da ideia dos caras, sim. Eu tenho esse receio, por quê? Por causa que a maioria do parlamento, como é que se fala aqui no Japão, é tudo de san. Já é tudo Didi. Já são pessoas bem mais velhas. E pessoas mais velhas, você sabe que são, dependendo, para abrir a cabeça para novas coisas, é mais difícil. Então, se for daquele tipo ultraconservacionista, como é que se diz, eu não sei, dependendo do que pode acontecer nas mudanças que vão haver na política migratória no Japão, ou mesmo na política econômica. Mas, de qualquer maneira, né, mudanças vão vir. Mas é isso aí, né, esse é o meu ponto de vista. E o Abe realmente pediu as contas, para resumir a pataca toda. O Abe pediu as contas, ele vai ficar até o próximo primeiro-ministro chegar. Depois ele está fora. Ele realmente pediu as contas. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, né, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Um abraço!